Boa tarde. Antes de mais, agradeço, portanto, a atenção de estar aqui conosco e é com muito gosto que esta comissão o recebe. Pronto, então vamos, portanto, estamos aqui irá ter lugar, as audições foram aprovadas sobre as alterações à lei da nacionalidade. Assim sendo, passamos às audições e terá lugar. Eu penso que todos os senhores deputados têm conhecimento da grelha dos tempos. A grelha... 4 minutos. O requerente tem direito a 5 minutos. Depois a intervenção inicial da entidade é 10. Depois os deputados são 4 minutos. E deputados únicos representantes do partido têm 2 minutos. Então, diga. Mais próximo. Peço desculpa. Dava então lugar ao requerente, o Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Muito obrigado. Cumprimento a senhora coordenadora, acho que é coordenadora do Grupo de Trabalho, não é? Presidente, desculpa. E todas as senhoras e senhores deputados, e agradeço também a sua presença aqui neste grupo de trabalho, esta disponibilidade para nos auxiliar neste processo legislativo e de uma forma genérica. Aquilo que nós pretendemos também saber e ouvir é o contributo que a AIMA tem para dar relativamente a esta matéria. Eu tenho algumas perguntas também em específico que gostaria de colocar. A primeira tem a ver com os próprios pressupostos nos quais assentam estas alterações legislativas. Muitos desses pressupostos, eles constam da própria exposição de motivos da proposta de lei que nos é apresentada, que, citando, diz coisas como existir uma subida acentuada do número de nacionalidades concedidas e um enorme acréscimo do número de pedidos pendentes, e também que sucedeu-se em curto tempo um acréscimo de registro de nacionalidade originária e de pedidos de naturalização, com frequência não consubstanciados numa residência regular e, menos ainda, numa verdadeira integração do requerente na comunidade nacional. A primeira pergunta que lhe fazia sobre esta matéria era precisamente que nos confirmasse se efetivamente é assim, quantos casos destas situações é que conhece a AIMA, se nos pode dar também números de pendências, como é que consegue a AIMA aferir este nível de integração dos requerentes dos pedidos de nacionalidade. Também, na exposição de motivos desta proposta, é referida a questão e o eventual problema daquilo que se chama os bebés âncora, como um dos motivos para estas alterações. Gostaria também de saber quantas situações destas é que tem conhecimento a AIMA, quantos é que são os casos que existam, que estejam documentados de situações em que a nossa lei da nacionalidade seja utilizada para, no fundo, através do nascimento de uma criança, poder permitir a permanência no território nacional aos respectivos progenitores. De uma forma mais genérica também, qual é que considera que é a importância que tem a possibilidade da atribuição de nacionalidade e a perspectiva da aquisição de nacionalidade para a integração de pessoas migrantes que estejam no nosso país, e qual é que é o impacto que pode ter também aquilo que vem proposto relativamente ao aumento dos prazos. Também relativamente a essa questão, qual é que é o tempo médio de espera para a atribuição de uma autorização de residência? Não sei se tem alguns dados atualizados que nos possa dar.
até porque uma das alterações que vem propostas nesta legislação é nós deixarmos de ter aquilo que temos atualmente, em que a partir do momento em que se faz um pedido, se esse pedido for deferido, esse tempo já conta como residência legal no nosso território nacional, e esta alteração legislativa vem acabar com isso, ou seja, o prazo para um hipotético pedido de nacionalidade de qualquer pessoa só começa a contar a partir do deferimento da autorização de residência, o que significa que, em termos reais, aquilo que vem aqui proposto de alterações de prazos não corresponde à realidade, porque se a AIMA demorar 1 ano, 2 anos, o tempo que for a deferir um pedido de autorização de residência, isso é tempo que nem sequer está a contabilizar para alguém que eventualmente queira vir a adquirir a nacionalidade portuguesa. Por outro lado, também perceber qual é que é a avaliação que fazem do impacto que estas alterações legislativas podem ter no trabalho da AIMA, se considera que a AIMA já está capacitada para assumir estes novos processos burocráticos, até porque há alterações que são feitas que vão necessariamente implicar mais burocracia. Nós deixamos de ter em várias circunstâncias uma atribuição automática de nacionalidade, ela passa a ser feita a pedido. Se ela é feita a pedido, necessariamente isso pode gerar mais um processo administrativo, até nas circunstâncias em que algum cidadão nacional adote uma criança no estrangeiro, deixa de existir essa atribuição automática de nacionalidade e ela passa a depender de um pedido e, portanto, também perceber que impacto é que vai ter nesta matéria. Eu penso que o tempo é 5 minutos, certo? Então vou mesmo só terminar com uma última questão, pedindo desde já desculpa por exceder, que tem a ver com a questão dos apátridas, que é uma preocupação que o LIVRE tem tido e temos trabalhado e apresentado propostas legislativas nessa matéria. Por um lado, perguntava-lhe se tem algum dados que nos possa dar sobre essa matéria, sobre o número de pessoas que estão no nosso país que não têm nacionalidade de nenhum Estado e também de que forma é que estas alterações legislativas podem, ou não, contribuir para um aumento dessas situações em que uma pessoa não tem qualquer tipo de nacionalidade reconhecida, o que tem um impacto gigantesco na sua vida do dia-a-dia. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu peço desculpa que no início dos trabalhos, portanto, esqueci-me de frisar que estou aqui, portanto, a senhora deputada Cristina Rodrigues neste momento não está ausente a trabalho e daí eu estar aqui em substituição, mas logo que ela chegue, retoma o seu lugar. Então passava a palavra aqui ao Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo da AIMA. Muito boa tarde, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Jornalistas, demais presentes aqui nesta matéria. Ora bem, coloco aqui um conjunto de questões que, vamos ver, e em termos orgânicos, para começar por aí, e eventualmente todos saberão, a matéria da nacionalidade, de facto, não é uma matéria que corra pela AIMA, não é? O que é que isto significa quando eu quero dizer isto com esta separação da organização administrativa? Significa de que, de facto, muito pouco, naturalmente, a AIMA opinará nesta matéria porque, enfim, é um juízo, o que está em cima da mesa é naturalmente um juízo de política legislativa, de opção legislativa, que a administração não lhe compete ter aqui um juízo de valor relativamente aqui a certos prazos, ou alargamento de prazos, ou perceber a motivação, como referiu bem, a exposição de motivos. A exposição de motivos é, de facto, a filosofia inerente do preâmbulo relativamente a essas matérias, não é? Por dizer o quê? Por dizer que, de facto, há aí um ponto que coloca, como tem ali a ver com alguma matéria, de facto, do objeto, vou começar por aí, pelo objeto da AIMA, quando fala da integração,
Vamos ver, nós podemos ter, e esse é o esforço naturalmente de uma política migratória e de instrumentos de integração, de facto, da população migrante, que não passe necessariamente e obrigatoriamente pela questão da nacionalidade, não é? São duas questões, de facto, diferentes. Eu acho que colocar a questão como um instrumento de política migratória pode não ser necessariamente nesse aspecto. Isto sem entrar em juízo de consideração, porque é uma matéria que, de facto, corre por outro organismo público. Naturalmente não quero invadir outras competências relativamente a essa matéria. E, portanto, a AIMA, o que é aqui chamado nestas matérias, é de facto dar o seu parecer e o seu contributo relativamente às contagens de tempo relativamente à matéria das autorizações de residência que são concedidas e, naturalmente, deste ato. Quando se coloca, e os pareceres são maioritariamente positivos relativamente a este tema daquilo que nos é ser chamado à colação, relativamente ao contributo de instrução, de facto, dos processos que correm, naturalmente, noutra esfera administrativa, como é sabido, e, portanto, por outro organismo. Daí que eu não lhe consiga precisar, e, aliás, também esta matéria de prazo e de tempos, etc., podemos analisar com mais detalhe noutra sede. O que é sabido, esse é um aspecto público e notório, que é, de facto, o empenhamento que a AIMA tem tido relativamente à regularização e à resolução das questões pendentes e da atribuição, de facto, das autorizações de residência, maioritariamente em termos de deferimento das mesmas e aquelas que não sejam, depois o normal contencioso de impugnação do ato administrativo, no caso de indeferimento, o cumprimento das sentenças judiciais, no fundo, que determinam a necessidade da AIMA proceder aos respectivos agendamentos e relativamente, se a memória não me falha, neste ano e meio, ou à volta disso, ou desde que nós estamos em funções, acima de 60 mil notificações, todas elas cumpridas relativamente aos respectivos agendamentos, as sentenças quase todas depois a concluir pela inutilidade superveniente ali, porque precisamente a AIMA cumpriu os respectivos agendamentos, que é de facto um esforço que tem sido feito, ainda de recuperação desse passivo, pois os números podemos ver noutra sede mais em detalhe, ou pelo menos não os tenho aqui para poder apresentar, mas em termos de, se quiser, de grande tendência e, como disse bem, quando perguntou e considera que a AIMA já está robustecida ou preparada, etc. Eu lembro quando vim aqui em fevereiro, se a memória não me falha, 19 ou 15 de fevereiro, na altura, de facto, tinha dito que a AIMA estava, em termos de preenchimento do seu mapa pessoal, com mais 2%, o que não era, naturalmente, de grande glória, mas pelo menos não era negativo no momento em que, de facto, temos sempre um esvaziamento da administração pública. Neste momento, já posso dizer que estamos com um reforço de 9% líquido relativamente ao início de funções do preenchimento desse mesmo mapa pessoal. Claro que queremos ir naturalmente mais longe, numa organização que eu acho que é importante ter presente, que não tem nenhum suplemento adicional que possa atribuir, porque isso naturalmente faria a diferença, como é sabido, concorre com outros que têm essas diferenciações, como o SSI e outros, e muito bem, não estou aqui a criticar, só estou a dizer que, de facto, estar a concorrer com outros que, de facto, têm essa matéria, e também não tivemos ainda nenhum impulso legislativo de alguma transição de listas nominativas de funcionários, que também é um acrescento, naturalmente, como se chama dizer, de boleia, no bom sentido, eu normalmente interpreto mal, de boleia legislativa, e eventualmente podemos até vir a ter, quando houver aqui algum acerto de competências, ou também vir a perder por essa mesma via. Mas isto para dizer que nestes 13 meses de funções o que tivemos foi os instrumentos normais de fazer face às aposentações, que não há nada a fazer, naturalmente, mobilidades para outros organismos a perder aí, a compensar em concursos, e o resultado líquido se traduziu nesses mais 9% de preenchimento de mapa efetivo. A pergunta considera ainda que, de facto, ou considera já que está devidamente robustecido, é evidente que temos que ir, nós sempre dissemos que queríamos ir mais longe e queríamos alargar precisamente com os contratos a termo, que pode ser aqui uma oportunidade de contratação externa até de recursos extra-administração pública para o efeito. E, portanto, o nosso objetivo é, de facto, mais extenso, estamos nesse caminho
para o reforço, de facto, já com sinais aqui evidentes nessa matéria. E, portanto, ao demais, eu não diria que é aos costumes, é o que disse, ao demais, matéria, de facto, pura de nacionalidade, vou-me eximir a não, porque não é matéria que, de facto, encaixe na missão da AIMA, ela aparece aqui, de facto, de forma, como eu disse, acessória, como resulta das nossas competências, de emissão de parceiros e de contribuição para uma outra entidade administrativa, essa sim, que tem a competência nesse aspecto. Considerações, quer dizer, não pode a administração pronunciar-se com considerações sobre o legislador, se o tempo é suficiente, se não é suficiente, se devia ser assim. Naturalmente as pessoas terão a sua opinião, só acho importante que não é necessariamente o instrumento, e é bom que não seja, estamos naturalmente a desenvolver matéria, por exemplo, de instrumentos de integração, não é? Que não está no nosso horizonte a questão da nacionalidade. Ou seja, como é óbvio, não é? Quando nós criamos e queremos aprofundar, que já vem, aliás, de trás, e, portanto, é uma questão que importa aprofundar e robustecer a rede dos CLAIMs, não é? Dos Centros Locais de Apoio à Integração dos Migrantes, é, de facto, uma rede em parceria com autarquias locais por excelência, com associações da sociedade civil, com as universidades, com um outro item que eu acho que devíamos aprofundar e que está, eu diria mesmo, não digo em déficit, mas de facto, podemos dizer mesmo que temos que alargar para a área empresarial e para as confederações patronais e associações empresariais também, eventualmente uma vocação mais específica desses centros, com essa vocação, ligação a empresas e os respectivos trabalhadores, e portanto isto significa que são uma rede efetiva de política de integração ao nosso alcance, ao alcance do objeto da AIMA, e que não equaciona, nem pode, naturalmente, a questão da nacionalidade. Isso naturalmente é um outro processo que corre de forma, digamos, externa, no sentido de outro organismo com essa função. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Marcelo. Boa tarde a todos, caros colegas deputados, Sra. Coordenadora, Sr. Diretor-Geral da AIMA, bem-vindo. Antes de mais, obrigado pelo seu serviço público. Sei que antes destas funções já desempenhou outras funções como Diretor-Geral de outras entidades e, portanto, acho que uma palavra de agradecimento pelo serviço público que tem dado faz sentido nesta Casa da Assembleia da República. O tema que nos traz aqui hoje é, enfim, ouvir a sensibilidade e as opiniões, não diria opiniões, mas a informação detalhada da AIMA sobre os projetos de alteração da Lei da Nacionalidade. E para habilitar os deputados e a Assembleia da República a fazermos um juízo mais próximo das alterações legislativas que estamos a tentar aprovar e discutir e aprovar, gostava de perceber, em primeiro lugar, qual é o ponto de situação das manifestações de interesse. Ou seja, sabemos que durante algum tempo foi aberta uma possibilidade de cidadãos estrangeiros entrarem em Portugal apenas manifestando o interesse de vir a trabalhar e residir em Portugal. Isso criou, nos últimos anos, uma situação de massificação desse mecanismo. Os números, enfim, foram públicos, pelo menos a dimensão desta situação de manifestações de interesse, e gostava de questionar e que nos pudesse trazer alguma informação detalhada qual é o ponto de situação atual, ou seja, desses pedidos de manifestação de interesse, quais é que ainda estão pendentes, quais é que já foram analisados, quantos destes cidadãos estrangeiros ainda estão a residir em Portugal, quais é que, eventualmente, a AIMA tenha conhecimento que já abandonaram o nosso país e, portanto, pedia-lhe informação detalhada sobre isto. Ainda dentro do tema das manifestações de interesse, gostávamos de perceber quantos destes cidadãos têm origem nos países de língua portuguesa, portanto, se a AIMA tem esta informação desagregada, detalhada sobre destes 400 mil ou 440 mil que terão existido manifestações de interesse, quantos pedidos são de países de língua oficial portuguesa. Gostava de perceber também desses pedidos de manifestação de interesse em quantos houve avaliação de registro criminal e pedido de registro criminal
destes cidadãos estrangeiros que utilizaram este mecanismo da manifestação de interesse e se neste esforço administrativo que foi feito por uma estrutura de missão específica para manifestações de interesse, que tipo de registro criminal ou que tipo de informação de registro criminal é que foi analisada e solicitada a estes cidadãos estrangeiros. Gostávamos também de perceber, relativamente a outro grupo, que é os cidadãos estrangeiros que vieram para Portugal ao abrigo das ARIs, portanto, das autorizações de residência para investimento, se temos números atuais sobre quantos cidadãos estrangeiros ainda residem em Portugal com uma autorização especial para investimento, quantas situações é que já foram analisadas, quais são as pendências, quais são os atrasos que existem no tratamento destes cidadãos estrangeiros, enfim, para podermos, obviamente, de forma mais informada, fazer opções legislativas nesta matéria, uma vez que a residência legal em Portugal e, segundo o sistema atual, mesmo irregular, pode dar origem a um direito à nacionalidade e, portanto, obviamente é interessante a Assembleia da República poder conhecer a situação atual destas ARIs, enfim, para simplificar. Depois, gostávamos de perceber também se há algum estudo, alguns números sobre destes ARIs, quais são as nacionalidades e, portanto, e das pendências, qual é a distribuição por nacionalidades e quantos investimentos é que qual é o volume de investimento que deu origem a esta situação de residência para investimento em Portugal. Não sei se já excedi o meu tempo, mas fico por aqui. Muito obrigada. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Reis. Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar primeiramente todos os colegas deputados e cumprimentar também o Presidente do Conselho Diretivo da AIMA pela sua presença e, desde já, deixar-lhe uma palavra de desculpa da nossa parte, porque não há, de facto, do nosso lado, um grande número de questões que eu possa colocar, até porque, como é conhecido, não fomos requerentes desta audição, e isto prende-se muito com o facto de toda a função, utilidade que a AIMA tenha. No caso da Lei da Nacionalidade, nós não vislumbramos em que sentido se poderá encaixar com aquilo que está proposto nas propostas de alteração, nos projetos de alteração. Isto por dizer que, principalmente, se formos aqui a ver bem o papel da AIMA, poderá aqui haver uma relação naquilo que diz respeito, por exemplo, à documentação que é necessária e emitida pela AIMA no que diz respeito a títulos de residência que depois possam mais tarde ser utilizados na obtenção da nacionalidade. Porém, num caráter direto, não vislumbramos mesmo em que sentido esta audição poderia contribuir para uma melhor e mais informada, até mesmo decisão, no que diz respeito a este processo legislativo. Importa, no entanto, deixar-lhe algumas questões que também temos, mas primeiro deixando também uma palavra para que as pessoas compreendam todo este processo e o porquê de estarmos também ainda um pouco a atrasar a entrada na votação e também a entrada em vigor, diria, inevitável desta lei. Primeiramente porque foi tentado por vários partidos, naquilo que também é o espírito desta Comissão e no espírito democrático das propostas que foram feitas para serem ouvidos em audição várias entidades, mas cujo objetivo se limitava não a termos um processo mais informado, mas, acima de tudo, a atrasarmos indefinitivamente todo este processo. Neste sentido, e deixando aqui apenas 2, 3 questões muito breves, naquilo que é a relação e a interligação e a interoperacionalidade entre a AIMA e o IRN, no caso depois da atribuição da nacionalidade ou de todo esse processo, a questão que deixo é que mecanismos tem a AIMA neste momento para impedir ou pelo menos alertar para algum tipo de fraudes que existam no que diz respeito aos vistos de residência e a toda a parte que diz respeito aos títulos de residência e, numa fase também secundária, em termos de meios humanos, sei que já foi questionado anteriormente, mas se a AIMA também
está preparada do ponto de vista da necessidade de interligar com o IRN, com toda esta questão que diz respeito e que está interligada com o que diz respeito à lei da nacionalidade, ainda que, volto a dizer, no que diz respeito à lei de estrangeiros, uma audição à AIMA faz, no nosso ver, todo o sentido, mas no que diz respeito à lei da nacionalidade não poderia dizer o mesmo, não desprestigiando naturalmente o Sr. Presidente do Conselho Diretivo por aqui estar, mas não tendo, muito sinceramente, em matéria de utilidade prática para todo este processo legislativo, a nosso ver, uma grande utilidade neste momento, não novamente desprestigiando a presença. Obrigada, Sr. Deputado. Eu dava então lugar, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Doutor, também pelo regresso à Comissão. E como primeira nota também, efetivamente, esta audição, estando circunscrita ao tema da nacionalidade, não é temática em relação à qual a AIMA nos possa fornecer mais informação para essa matéria. Não significa que não seja relevante em alguns aspectos, e já lá iria, em particular, quando eles se entrecruzam. Mas até, depreendendo das perguntas que o próprio parlamentar do PSD formulou em matérias bastante mais relevantes sobre a lei dos estrangeiros, se calhar revela-se, através das perguntas formuladas nesta audição sobre a lei da nacionalidade, o quão útil teria sido para a lei dos estrangeiros, eventualmente termos feito a audição do Conselho Diretivo da AIMA, mas isso, enfim, é provocação a que eu não poderia deixar de dar nota, uma vez que podíamos ter beneficiado dos seus contributos quando discutimos essa matéria. E há efetivamente aqui um ponto que me parece aquele mais crítico, sobre o qual eu queria deixar uma pergunta, que é aquele em que a conexão entre os dois regimes jurídicos se faz, que é a matéria da contagem de prazos. Ou seja, há uma alteração proposta na lei da nacionalidade, o artigo 15, número 4, que é revogado. Há também uma alteração ao artigo 15, número 3, e em que se deixa de considerar como prazo de residência para efeitos de aquisição da nacionalidade o período de tempo em que, portanto, num dos casos, não se elimina a contagem de períodos de tempo, mesmo que interpolados, ou seja, mantém-se, mas com restrições a determinados períodos de tempo, mas em relação à previsão introduzida recentemente para tentar minorar um impacto muito verdadeiro na vida de muitos dos requerentes, que é o facto de estarem numa situação prolongada no tempo entre o momento em que fazem o requerimento e o momento em que é concedida a autorização de residência, e era que, no dispositivo em vigor na lei da nacionalidade, este período de tempo fosse contabilizado como um período de tempo com residência, equivalente a uma residência legal em território nacional, porque estão a aguardar uma decisão, e é sempre no pressuposto desta decisão vir a ser favorável. Ou seja, é nos casos em que um requerente, cidadão estrangeiro, requer uma autorização de residência, ela vem a ser conferida num determinado período de tempo, que pode ser de meses, em alguns casos até pode demorar mais tempo, e obviamente este período de tempo em que a pessoa estava licitamente no território nacional, sem qualquer margem para dúvida, porque estava à espera de uma resposta, e até se confirma que era titular do direito a poder tê-la desde essa data. A pergunta para si não é se concorda ou não com este regime, não é essa função que aqui está, não é esse o ponto, apesar da minha intervenção, e no sentido de dizer que não deve o cidadão requerente ser penalizado por um atraso da administração, a minha pergunta é, verdadeiramente, se consegue contabilizar-nos um tempo médio, e já agora um tempo mínimo e um tempo máximo, isto é, qual é o tempo médio de resposta a requerimentos, qual é o tempo máximo que tem registado, se é que tem essa informação, e qual é também os casos em que isto decorre de forma mais célere. Para quê? Para diagnosticar ou não se este problema se mantém. Ou seja, se estamos ou não a continuar a penalizar cidadãos que fazem tudo certo, que entregam os seus requerimentos e se veem confrontados com a dificuldade que a AIMA tem em responder e em tratar do procedimento a tempo de poder ter uma resposta, para avaliar se faz ou não sentido que o artigo 15, número 4, se mantenha na lei da nacionalidade, pelo menos enquanto esta situação subsistir. Não temos uma visão desta norma como devendo lá estar eternamente, porque ela de alguma maneira é uma confissão do legislador na lei da nacionalidade que as coisas não correm com a celeridade que deviam correr, e sendo esta uma matéria em que não pode, obviamente, haver deferimentos tácitos, obviamente tem que ser guardado por uma decisão. Mas penalizar quem reúne os requisitos, quem aguarda e quem vê deferido, é que nos parece ser uma solução negativa. Portanto, esta é a questão, talvez é smoking gun, não diria, mas é talvez a questão em que, manifestamente, era muito importante os contributos que nos pudesse dar. De resto, em geral, quer quanto à nacionalidade, quer quanto à lei dos estrangeiros, foco-me só na nacionalidade, não deixam de ser relevantes a informação mais detalhada possível quanto aos números. Já foi questionado, quer quanto às manifestações de interesse, não resisto só apenas a dar uma pequena nota, ela não bastava um cidadão manifestar interesse para estar em território nacional, tinha que demonstrar a entrada legal e tinha que ter 12 meses de descontos para a Segurança Social. Portanto, também não simplificamos um regime que tinha mais exigências do que isso, porque se não tivesse essas exigências todas, também não tínhamos tido as pendências todas que se avolumaram e que era, na verdade, o problema. Mas, verdadeiramente,
Este grupo parlamentar já dirigiu uma pergunta ao Governo em fevereiro deste ano, precisamente para, de forma muito detalhada, obtermos informação quanto ao estado das pendências, quanto à evolução desta matéria e, não sendo este o objeto da audição, pelo menos uma referência genérica quanto a esta matéria ser-nos-ia importantes para podermos fazer esse juízo sobre o estado real dos processos, até porque foram noticiados não há muito tempo a ideia de que mais de metade, ou cerca de metade, das manifestações de interesse poderiam ter redundado no indeferimento por ausência de comparência. Se referir só isto e vou terminar, porque pode isto ser indicador de que muitos daqueles números que eram reais dependências não correspondem à população que se encontra no território nacional, porque manifestamente, neste caso, ou saíram ou situações em que não foram devidamente contactados ou que, enfim, a sua permanência no território também já tinha cessado no momento em que esse contacto teve lugar. Portanto, já me estou a alongar, portanto, em qualquer caso, agradeço os contributos. Foi aprovada uma audição ontem apresentada pela Iniciativa Liberal, portanto, teremos a oportunidade de dissecar com mais pormenores dos outros temas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Obrigado. Obrigado também pelas respostas nesta primeira ronda. Vou essencialmente repetir algumas das questões que já tinha colocado, porque efetivamente aquilo que nós estamos a tentar perceber, e por isso é que fizemos o requerimento para esta audição, é precisamente esta questão dos dados, não é? Nós estamos muitas vezes a falar, e a própria proposta de lei tem considerações que são naturalmente considerações políticas, mas aquilo que eu gostaria de saber é se elas efetivamente estão consubstanciadas em dados. Se efetivamente é um problema de uma dimensão, estas questões que são aqui referidas, como a questão dos bebés âncora, se é um problema com uma dimensão grande, ao ponto de nós termos que fazer uma alteração da lei da nacionalidade, porque ela é apresentada como uma das motivações para fazer essa alteração da lei da nacionalidade, e certamente que haverá dados sobre isso. Assumo eu que foi com base nesses dados que o Governo terá feito estas propostas e trabalhado sobre as mesmas. Também a questão, reforçando também o que já tinha dito inicialmente e outros deputados questionaram, entretanto, dos tempos médios de decisões da AIMA, porque esta é uma questão relevante e nós também não podemos ignorar que, ainda que a nacionalidade não seja responsabilidade da AIMA, não é a AIMA que a atribui, a AIMA tem um papel relevante antes, não é? Portanto, as pessoas, para poderem eventualmente adquirirem a nacionalidade, antes têm que ter, enfim, contacto com a AIMA e estão sujeitas também à capacidade da AIMA ou não de lhes dar resposta atempadamente, e aquilo que nós vemos é um aumento dos prazos legais. É um facto que podemos discutir ou não, mas o aumento dos prazos reais será muito maior do que aquilo que vem proposto. Se a AIMA não conseguir dar a resposta nos prazos que estão estipulados legalmente, na verdade nós vamos estar a falar de prazos muito maiores. Em alguns casos, mais 1 ano, mais 2 anos, talvez mais. E, portanto, também estamos aqui, mais uma vez, a fazer, através de uma artimanha, diria eu, se me permitirem classificar desta forma, jurídica, retirar algo que, como disse o deputado Pedro Delgado Alves, é não prejudicar quem cumpriu tudo e porque a administração não conseguiu dar resposta a tempo, para efetivamente começarmos a prejudicar quem cumpriu tudo, quem entregou os seus papéis a tempo e horas e está a aguardar, para lhe dizer, bom, vais ter que esperar o tempo que nós decidirmos até ter uma decisão e depois então poderás contabilizar o tempo para eventualmente existir uma aquisição da nacionalidade. Mas também a proposta legislativa também retira de uma das possibilidades de contabilização desse tempo legal o ter estado no território nacional ao abrigo do regime da manifestação de interesse. É também uma alteração legislativa que aqui é feita. Eu também gostaria de lhe perguntar se o regime da manifestação de interesse não era um regime legal e se essas pessoas não estavam legalmente no território. Era a lei que nós tínhamos àquela data, ela foi alterada legitimamente, mas a verdade é que durante aquele tempo as pessoas que estiveram ao abrigo desse instituto estavam de uma forma legal no nosso país, e agora aquilo que vem aqui proposto é precisamente retirar essa matéria e a possibilidade de contabilizar esse tempo. E uma última questão também para reforçar também a questão relativamente às pessoas que são apátridas e que estão no nosso país e que, do nosso ponto de vista, há algumas normas nesta legislação que podem aumentar a potencialidade destes casos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os colegas, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, o Dr. Pedro Portugal Gaspar. Muito obrigado por mais uma vez estar connosco. De facto, nós também temos essa visão de que a AIMA tem pouco a ver com esta alteração legislativa, porque para nós há uma questão que é muito importante e já temos também salientado isso várias vezes. A nacionalidade não é uma questão de direito de migrações. A questão da nacionalidade é uma questão de soberania. A atribuição de nacionalidade é uma matéria de soberania, não pode ser de maneira nenhuma enquadrada no direito das migrações. Nós rejeitamos completamente essa visão e rejeitamos a visão da nacionalidade como um resultado final da autorização de residência. Não é. A autorização de residência tem que, do ponto de vista administrativo e político, ter uma orientação, tem a ver com as pessoas que podem estar legalmente em território nacional sem serem nacionais. A atribuição de nacionalidade é outra coisa completamente diferente. E um país pode ter uma política que fomente a autorização de residência, designadamente por questões económicas, conjunturais, sociais, seja as que for, e ter uma política restritiva da nacionalidade, porque entende que a nacionalidade é algo que, por outras razões também politicamente legítimas, não deve ser concedida. E tem nos últimos anos, muitos já, sido feito uma ligação entre as duas coisas que, do nosso ponto de vista, ganha tudo em voltar a ser separada. E aqui releva especialmente para nós interiorizarmos, o senhor sabe perfeitamente, que o período de permanência legal em Portugal é apenas um dos requisitos para se poder requerer a nacionalidade portuguesa. E, portanto, mais uma vez, não é consequência. E se há coisa que esta proposta de lei faz, é densificar os outros. Exatamente numa lógica de, por um lado, sim, tornar mais longo o período de residência ou de permanência legal em território nacional para poder adquirir a nacionalidade portuguesa, mas, por outro lado, também densificando outros requisitos, designadamente os requisitos de ligação à comunidade. Exatamente porque se identifica que, com um fluxo tão significativo de migração como aquele que Portugal teve, acho que isso hoje em dia já é consensual, já ninguém defende que seja uma percepção, obviamente que a atribuição de nacionalidade se torna muito mais sensível. Se torna muito mais sensível, designadamente naquilo que tem a ver com a identificação e com o sentimento de pertença, com uma partilha de valores fundamentais, e é tudo isso que esta lei faz também. E por isso, o que é que nós podemos aqui questionar à AIMA e que é relevante? Nós não somos uma ilha nesta evolução legislativa. E, portanto, o que eu pedia um pouco era uma análise de direito comparado. Acho que há muitas questões que os colegas colocaram que são muito relevantes e, portanto, eu me escuso de repetir, mas há aqui uma questão de direito comparado que tem a ver exatamente com esta separação entre direito de migrações e direito de nacionalidade. E de muitos países que têm ido nesse sentido, e se, por exemplo, na altura da crise, depois de 2008, houve vários países que tiveram políticas de estímulo das autorizações de residência e que viam a aquisição mais facilitada da nacionalidade como um fator concorrencial, se nos pode elucidar se há uma evolução em sentido contrário de outros países que ou terminaram com regimes de autorização de residência especiais, que eu tenho ideia que sim, que há vários países que nos últimos anos terminaram com regimes especiais de autorização de residência, ou que os desligaram da atribuição de nacionalidade tanto quanto possível, exatamente para terminar com esta ligação que acabou por acontecer durante alguns anos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pronto, ouvidos os senhores deputados, dou a palavra novamente ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. De novo voltar aqui ao vosso contacto. Bom, há aqui um conjunto de questões que naturalmente merecem uma outra apresentação em sede de poder fornecer os dados exatos e fiáveis que naturalmente a esta matéria ou com este objeto de auscultação não os tenho com esse rigor e detalhe.
Eu, por vezes, normalmente até costumo indicar grandes manchas, que eu acho que é importante para ter uma ideia, mas às vezes a pessoa fala nas manchas, depois diz que disse aquilo, pois não era bem aquilo, portanto vou-me abster dessas manchas para dizer, porque naturalmente que há aqui processo, e não é uma questão de percepção, que é uma palavra que se utiliza muito nesta matéria, há naturalmente aqui uma ideia. Quando eu digo mancha, é, no facto, um esboço muito concreto, ou quase exato, dessa matéria, não até à unidade. Mas como às vezes se gosta de ter até à unidade, eu vou-me abster de poder recomendar aqui alguns dos dados que aqui são pedidos. Há aqui há aqui uma questão, Sr. Deputado, agradeço as palavras com que fez o facto de eu já ter exercido várias funções. Com isto eu quero dizer o quê? E vou direto ao tema para responder a algumas das questões que me referem dos tempos, etc. A ver, eu de facto é a minha 6ª experiência como dirigente máximo de um organismo público e, portanto, em muitos setores, muitas áreas, e não tenho muito por hábito, de facto, ter necessariamente dizer o que estava mal, ou, enfim, a pessoa pega nas instituições como elas estão, tenta dar o melhor, tenta naturalmente prosseguir. Mas eu realmente, quando cheguei à AIMA, nem plano de atividades a AIMA tinha, não é? Neste sentido, não tinha plano de atividades, portanto, nem sequer tinha o básico do CIADAPUM, digamos assim. Mas é o que é nestas coisas, que naturalmente houve justificação para não existir e, portanto, continuamos. Mas isso significa que estamos a construir uma casa aos poucos e, portanto, significa que naturalmente não consigo responder e tem que se assumir naturalmente estas fragilidades e apontar o caminho que está a ser feito. Quando eu digo há um reforço de 9% do mapa de pessoal de preenchimento, isso é efetivo e, portanto, mesmo nessa situação aqui diferencial. Os tempos de espera, realmente é um propósito que tenho colocado, e até pelas diversas alíneas, ou como eu costumo chamar, as fontes alimentadoras, digamos assim, da distribuição dos títulos de residência, ou seja, se vem por via do ARI, se vem por outra fonte, naturalmente é um esforço que temos que o fazer. Mas quando temos aqui um passivo desta grandeza, e algumas das perguntas que o deputado fez encaixam muito no trabalho feito pela estrutura de missão, que de algum modo a AIMA, não é de algum modo, a AIMA no fundo teve que assegurar a logística inerente a essa mesma estrutura de missão, que era mesmo esse o propósito, e portanto teve no fundo que gerir 2 casas, não é? Em termos de contratação, de agilização de procedimentos. Portanto, a estrutura de missão é que está mais dentro disso, mas no fundo ele já foi tornado público pelo Governo nesses dados e, portanto, 90% dessa matéria ou mais estará resolvida. Agora, entram aqui tempos de espera, como estava a dizer o Sr. Deputado, eu acho que, não há a ver, para se apontar para uma lógica não é de regularidade, de velocidade de cruzeiro, melhor dizendo, temos que primeiro, de facto, limpar, não a expressão não é exata, porque temos que, no fundo, resolver, classificar, definir, fechar todo este passivo, sob pena temos aqui tempos de espera completamente adulterados. E, de facto, coloca é pertinente na questão, pronto, e disse bem, não quero saber a sua opinião, pronto, e eu percebo a questão, e por isso, não, está certo. Não, eu percebo, e eu, exato, não pode. Exatamente, claro, que eu também ia dizer que não posso exprimir a opinião, mas exatamente. Não, claro, mas o que eu quero dizer é que mesmo a sua pergunta, e é pertinente de facto, de como é que coloca aqui o tempo, eu neste momento vai ser difícil poder dar aqui um número face a esta similitude. Reparem, a questão dos ARIs, nós tínhamos no início do ano 2025, até tínhamos tido e fizemos reunião pública, seja no Porto, seja em Lisboa, com grupos de mandatários judiciais representativos desses investidores, numa lógica de tentar uma aproximação e uma aceleração nestes processos, e tivemos de algum modo que retardar ou deixar para segundas núpcias na medida em que o objetivo prioritário foi a grande regularização indiferenciada. Indiferenciada não no sentido projetivo, indiferenciada maciça, não é? Da população que estava em situação pendente e não privilegiar os áreas de dos outros. Antes, pelo contrário, foi de facto para ter essa regularização. E isso, portanto, condiciona qualquer tipo de apreciação sobre tempos médios que têm que ser construídos em termos de matriz, naturalmente que sim, em termos de termos esses instrumentos gestionários. Há aqui alguma, e mais, e depois temos uma questão que, aliás, é o que resulta até precisamente, como se recordam daquele acórdão precisamente sobre esta matéria das administrações de teste e das questões dos processos judiciais, que de facto, e é um mecanismo naturalmente legítimo, é o mais legítimo de todos, o acesso à justiça e naturalmente a interposição das ações, mas como precisamente uma das senhoras juízes votou vencida a dizer que de facto com aquele mecanismo baralha qualquer estoque ou organização administrativa e portanto naturalmente que isso faz aqui uma modificação da fila
vila, se quisermos, ou da organização. É o que é, temos que o cumprir, isso então é inquestionável, naturalmente, do Poder Judicial. A pergunta podia ser dito, bom, mas se a AIMA fosse mais célere, não havia lugar a esta matéria em termos, ou não haveria essa oportunidade de interposição judicial. Também não digo que não seja, cabe-nos agora neste momento naturalmente cumprir e assegurar de facto essas mesmas citações e consequentemente o arquivamento desses processos pela inutilidade da lide. Eu de facto enfim, em alguns fóruns internacionais, do ICMPD, etc., em articulação do debate de facto comparado a uma tendência restritiva em termos, pronto, que é sabido, em termos europeus, nesta matéria, e uma separação um pouco desses eixos, em termos de facto de tendência que se verifica nestes fóruns em que participamos em termos internacionais. Significa que, enfim, eu relativamente a dados concretos, eu solicitaria, ou acho que era o mais expedito, a questão de, por requerimento, ou vermos de facto, nós estamos em tempo, diriam que não, estava a falar em tempo comparado com o ano passado, teremos para elaborar o relatório que o ano passado saiu em setembro, relativo a 23, e portanto para ver se finalizamos o relatório, para precisamente termos dados que vai dar a nota das nacionalidades, etc., que procuram, de facto, a autorização de residência. A tendência que tem-se verificado é, para todos os efeitos, um pouco mais até de 50% de uma matriz lusófona, de facto, de países de língua portuguesa, o que tem, para lá volta aqui uma ideia de mancha, depois vão dizer se era 51,5%, portanto, peço que poupem essa questão tão determinante, mas em termos globais, das autorizações de residência em termos globais, não estou a dizer só a sua pergunta que fez foi, em concreto, não falha de administrações de interesse, eu estou a falar em geral o que temos, o panorama de nacionalidade. É sabido que o Brasil é a comunidade com maior autorizações de residência concedidas, nesta semana que estamos na sequência do Grito Ipiranga do dia 7, não é? Portanto invoquemos essa questão do Brasil, mas portanto o que se tem, o global de autorizações de residência, todas elas juntas, não é? Pelas suas diversas fontes alimentadoras, como eu costumo dizer, mantém uma maioria, que se pode dizer absoluta, aqui o termo será esse mesmo, exato, mais de 50%, e, portanto, de países de língua portuguesa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e uma vez mais agradeço a vinda aqui à primeira comissão. Muito obrigado.